Olá, queridos alunos do Estado de Rondônia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e hoje, olha só pessoal, hoje nós vamos trabalhar a revisão para quem vai fazer a recuperação da unidade 1. Então vejam só, prestem atenção que nós vamos rever aquilo que nós trabalhamos durante toda a unidade 1, principalmente se você não conseguiu obter resultado bom, satisfatório, lá na primeira avaliação. Então agora nós vamos para a revisão e preste atenção porque logo em seguida vai ser a nossa avaliação. Então vamos lá para a revisão. Para a revisão de recuperação da unidade 1, temos as seguintes aulas: a origem da filosofia, a verdade segundo o mito e a filosofia, a origem do cosmos segundo as mitologias e a origem do cosmos segundo a fé e a razão. Então são em cima dessas aulas que nós iremos trabalhar a revisão de hoje. Na aula 2.1, onde trabalhamos as origens da filosofia. Então vamos lá para essa aula. Vimos sobre a origem da mitologia grega, onde os gregos usavam as imaginações para criar personagens mitológicos que habitavam o mundo. Olha só, os personagens mitológicos habitavam o mundo dos homens e eram capazes de influenciar na vida das pessoas. Eram os titãs, os deuses, semideuses, as ninfas, etc. A mitologia grega, ela surge da necessidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência, algo que a gente sempre falava durante as aulas. Então a mitologia grega ela tem como esse fundamento, explicar aquilo que até então as pessoas não sabiam com os processos que aconteciam. Do dia, da noite, da chuva, do sol. Então todos esses processos que hoje nós conhecemos, como que se dá o dia, a noite, a manhã, o final da tarde, as estações do ano, lá na Grécia Antiga e em muitos outros povos antigos, não somente os gregos, mas muitos outros, eles não tinham conhecimento científico de como é que eram as coisas, como que uma semente nasce, como que ela brota lá no chão. Eles não tinham esse conhecimento. Então, para todas essas explicações, eles atribuíam uma forma de... criavam uma história fundamentada, voltada para a mitologia grega, para os deuses, tanto os gregos como os romanos, egípcios e tantos outros. Então, era comum entre eles, qualquer resposta eles buscavam dentro das explicações mitológicas. Então, a mitologia ela surge como uma necessidade que o homem tinha de tentar compreender os fenômenos da natureza e aquilo que acontece consigo mesmo, certo? Vamos lá então? E os primeiros escritos mitológicos foram feitos por Homero, onde ele escreve a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo, onde ele escreve a Teogonia. Mito vem da palavra grega mitos, que significa discurso ou narrativa. O mito explicava os fatos da realidade e fenômenos da natureza e a origem dos deuses. Então são esses conceitos aqui que o mito explicava. O mito, ele também assume o formato de lendas, parábolas, que hoje a gente conhece muito, as nossas lendas regionais. Entende-se por mitologia um conjunto de mitos, os vários mitos, de um determinado povo, ou também pode ser compreendido estudo dos mitos, a sua origem, a sua evolução. Então tudo isso é mitologia. Conceito de razão, a razão como logos. Razão
tem origem na palavra latina, do latim ratio, e na palavra grega logos. E elas significam reunir e juntar. Então, razão nada mais é do que pensar e falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível. Quando nós estamos conversando com alguém, eu, conversando agora com vocês, estou me utilizando da razão para formular mentalmente tudo aquilo que eu vou falar. Então, toda a minha fala, antes dela ser verbalizada, ela é pensada. Então, quem faz todo esse processo é a nossa razão, ou seja, é ela que estrutura toda a nossa fala para que a gente possa, para que a nossa fala seja clara e compreensível. Então, tudo aquilo que a gente fala é primeiramente pensado, certo? Vamos voltar lá ao texto? Agora, vamos ver a razão como logos. O logos é a razão que governa o universo e harmoniza o acontecimento das coisas, e isso segundo o filósofo Heráclito. Então, diante disso, o logos, ele se torna um conceito filosófico, olha só, revelado como razão. Então, dentro da filosofia, o logos está relacionado com a razão. Agora vamos lá, do mito à razão, o nascimento da filosofia. Os filósofos, como que se dá o nascimento da filosofia? Então, os filósofos lá, os pré-socráticos em especial, não aceitavam mais os mitos como explicações para os fatos, acontecimentos e fenômenos. Então, eles começaram a questionar a realidade. Pessoal, vale salientar na mitologia o seguinte: a mitologia, desde aquela época, as pessoas não questionavam o mito, eles simplesmente acreditavam que aquilo era uma verdade, que aquela explicação era verdadeira. Então, lá entre os gregos, entre os romanos, entre os egípcios, eles não questionavam os mitos, os seus deuses, para saber se aquilo era verdadeiro ou não. Eles simplesmente acreditavam e pronto. Era mais ou menos com aquilo que vocês vão estudar ano que vem, no segundo ano, o conhecimento dogmático. É uma verdade sem questionamento. Eu simplesmente aceito aquilo como uma verdade, pronto. Então, isso era comum entre o meio mitológico. As pessoas simplesmente acreditarem que isso é uma verdade, pronto. Então, diante disso, os filósofos começaram a questionar essa verdade. Vamos voltar lá ao texto para ver? Então, os filósofos, eles começam a questionar essa realidade que era explicada através da mitologia. Com isso, a filosofia, ela surgiu na cidade de Mileto, lá na Grécia, que abrigou os 3 primeiros filósofos, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, todos da cidade de Mileto. Agora vamos para a hora de recuperar. Analise o diálogo e responda o que se pede. Na questão 1, olha só. Primeiro aqui. Olá, toca aí. Oi, é claro que sim. Aí vamos vir para cá. Na região de Rondônia, as pessoas passam pelo período chuvoso, conhecido como inverno amazônico, que ocorre entre outubro até abril. Aqui nos rios de Rondônia, passamos pelo período de defesa e proteção dos peixes, que vai de 1º de outubro até 31 de março. Verdade, estamos juntos nessa para regular e proteger a natureza. Então aqui olha só, aqui temos 2 personagens num diálogo. O enunciado anterior cria uma suposta conversa fictícia entre 2 deuses da mitologia grega.
que destacam duas situações importantes que ocorrem no estado de Rondônia. Olha só, os dois personagens que fazem parte da tirinha são: alternativa A, Minerva e Atenas; B, Zeus e Poseidon; D, Minotauro e Boitatá; C, D, Saci e Curupira; e alternativa E, Thor e Odin. Resposta correta: Zeus e Poseidon, na imagem lá que nós temos. A verdade segundo o mito e a filosofia. Vamos lá para a segunda aula. Características do saber mítico. O saber mítico é uma verdade que não obedece a uma lógica científica. É uma verdade que não necessita de provas, ou seja, mitologia. As características do saber mítico. O pensamento mítico, ele é anterior à filosofia, ele é coletivo porque ele é a junção de vários mitos, ele demonstra a visão ingênua do mundo, ele é fantasioso, alegórico e mágico, ele é transmitido principalmente pela tradição oral e, além de tudo, ele deseja controlar o mundo e afugentar o medo das pessoas. Conceito de verdade. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Isso é uma narrativa bíblica lá em João 18:38. Verdade nada mais é conformidade da ideia com o objeto, do dito com o feito, do discurso com a realidade. Para sabermos se um conhecimento é verdadeiro ou falso, só existe uma única forma: a verificação, a comprovação. Ou seja, só podemos conhecer uma verdade se pudermos verificá-la de forma científica. A verdade segundo o mito e a filosofia. Verdade significa o que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores. Para o mito, a verdade deriva da compreensão que os antigos tinham dos fatos acontecidos na sua vivência cotidiana. A verdade ainda segundo o mito e a filosofia. Para Sócrates, a verdade é a sabedoria humana. Segundo Platão, o verdadeiro é o discurso que diz como as coisas são, falso é o que diz como elas não são. E para Aristóteles, a verdade está relacionada ao discurso. Não se pode afirmar algo de uma coisa que não é, ou seja, o seu contrário. Só podemos afirmar daquilo que é. Hora de recuperar. Vamos lá, caros estudantes. Por volta do século II a.C., os gregos já cultivavam uma forma de pensamento que se costuma chamar de pensamento mítico ou mitologia. É um pensamento baseado em narrativas que relacionavam os vários aspectos da realidade, procurando dar um sentido para a totalidade das coisas: o mundo, os seres humanos, os amores, as guerras, etc. Essas narrativas chamavam-se mitos. Duas características fundamentais marcavam as narrativas mitológicas gregas. Quais são elas? Elas são uma visão de conjunto sobre o mundo e o mundo em direção direta com o sagrado. Então ela apresenta duas realidades: uma visão de conjunto sobre o mundo e o mundo em relação direta com o sagrado. Vamos lá para a aula 8.1, a origem do cosmos segundo as mitologias. Desde o início da vida humana na Terra, os seres humanos, movidos pelo tauma, ou seja, espanto, admiração, perplexidade e curiosidade, tentam de várias maneiras descobrir a origem do mundo.
Muitos povos antigos tinham seus mitos a respeito da criação do universo e dos seres vivos. E diante disso surgiu a pergunta: de onde vem o mundo? Essa pergunta foi formulada lá entre os pré-socráticos. A origem do universo segundo a mitologia grega. Após um caos, tem toda uma narrativa, surge um espaço aberto, um abismo sem fundo. Então Gaia, que seria a Terra, é a primeira realidade sólida, e Gaia deu sentido ao caos. Aquilo que era caótico, Gaia, ela organiza. Instalou nele o chão. Com isso, Gaia, ela cria Urano, o céu estrelado e as montanhas. Depois veio a noite, a treva profunda. E debaixo da terra fez-se o Érebo, morada das sombras. A terra Gaia, com amor ao céu Urano, deu origem às divindades primordiais. E tem início o cosmos, ou seja, o mundo. Então, diante dessa narrativa, Gaia, ela organiza aquilo que estava caótico. A origem do universo segundo a mitologia indígena. No princípio, era tudo vazio. O deus Tupana desceu do céu, tocou nas águas e subiu o céu. Quando o sol chegou no meio do céu, seu calor rachou a pele de Tupana. A pele de Tupana caiu e formou a terra. Tupana pegou um pouco de barro, amassou e moldou uma figura de gente. Soprou-lhe no nariz e deu vida. Depois soprou em sua boca e ele começou a falar. Hora de recuperar, pessoal. Vamos lá, então? Questão 3, Enem 2020. Vamos lá, ano passado. A arte pré-histórica africana, olha só, a arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem e no som, no audiovisual. A educação aqui no caso. Então, diante disso, de acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para a transmissão dos saberes acumulados no decorrer de toda a história da humanidade. Vamos lá então para a aula 10, a origem do cosmos segundo a fé e a razão. Dois conceitos aqui. Surgimento do universo segundo a nossa fé, religião. Lá em Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus chamou a luz dia e a trevas noite. E assim se fez. Deus chamou o firmamento de céus, sobreveio a tarde e depois a manhã. E Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem e apareça o elemento árido, a terra, e a acumulação das águas veio a se chamar mar. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas. Deus fez 2 grandes luzeiros. Deus criou os seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie.
Então Deus criou o homem e a mulher. Vamos agora para a ciência e o surgimento do universo. A teoria do Big Bang, teoria mais aceita para explicar a origem do universo, segundo a ciência. Essa teoria foi elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre. Sobre a teoria, considerou os estudos sobre a teoria da relatividade geral do físico alemão Albert Einstein. Além disso, a teoria do Big Bang foi reforçada pelos estudos de Edwin Hubble, de que as galáxias estão se afastando em todas as direções. E essa teoria sustenta que o universo surgiu a partir de uma explosão de uma única partícula, o chamado átomo primordial, causando um cataclismo cósmico inigualável cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. E no instante de 1 trilhão de trilionésimo de segundos após o Big Bang, o universo quente e denso se expandiu com rapidez incompreensível para os padrões humanos, dando origem ao escopo astronômico. A matéria esfriou e os mais diversos tipos de átomos começaram a se formar, e esses condensaram e formaram os corpos celestes do universo atual, sendo as estrelas, os planetas, etc. Pessoal, hora de recuperar, vamos lá então. No instante de 1 trilhão de trilionésimo de segundos, após o Big Bang, o universo quente e denso se expandiu com rapidez incompreensível para os padrões humanos, dando origem ao escopo astronômico. Daí a matéria esfriou e os mais diversos tipos de átomos começaram a se formar, e esses se condensaram e formaram os corpos celestes do universo atual. Os fatos narrados acima deram origem a quê? Aos planetas. Então, essa seria a resposta correta. Pessoal, seguinte, agora vocês vão para a avaliação. Desejo a todos uma ótima avaliação e qualquer coisa a gente está aqui, ok? Tchau, tchau.